Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Conceitos Básicos de Matemática e Estatística do curso de Pedagogia. Me chamo Rafael Ninck e serei o seu professor durante o desenvolver dessa aula. Como audiodescrição, eu sou um homem branco, loiro, 1,77 m, estou trajando uma calça jeans, uma camisa azul escuro com pequenos detalhes na cor amarela. É meu sinal para a comunidade surda, Rafael, e estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, com uma plotagem branca, com detalhes em verdes e um texto em verdes, letras maiúsculas, dizendo EAD Mudando Realidades. Na aula de hoje, veremos um pouco sobre as figuras geométricas, uma introdução à geometria para essa disciplina de matemática básica. Então, na aula de hoje, como referência básica, fica a dica do livro Fundamentos e Metodologias de Matemática, que está disponível lá na nossa biblioteca virtual, em especial das páginas 121 a 156. Então não esqueçam de fazer a leitura antecipada para depois dar continuidade nessa aula. E quando a gente fala de geometria, a gente precisa entender um outro conceito por trás, que é sobre grandezas, ou seja, tudo aquilo que a gente pode medir. E como diz Dias, 1998, página 2, o ato de medir é um importante instrumento para o progresso da humanidade, pois o método científico se baseia em experimentos cujos resultados se traduzem em medidas. Então, para o homem conseguir colocar em órbita um satélite, ele precisa de ter a noção de medida, ele precisa ter uma precisão de medida, de mensurar, seja o espaço, seja a trajetória, seja a distância, seja o tempo. Então, como que a gente faz para medir? E é isso que a gente vai ver nessa introdução. E quando a gente fala de medidas, a gente traduz o termo medida como uma comparação com uma referência. Então, a ideia de medir nada mais é do que comparar com uma referência. E antes desses instrumentos de medidas avançados que temos hoje, a referência para a comparação que tínhamos, principalmente no cálculo de distância, é associar o corpo humano, já que eu não detinha de ferramentas e medidas padrões para poder comparar. Por isso que surgiu as principais unidades de medida, que é adotada em alguns países, que se baseia nas medidas do corpo, como a polegada, o pés, as jardas, que está relacionado então ao corpo. Só que quando eu uso uma polegada como referência, a minha polegada provavelmente vai ser o tamanho diferente da sua. Hoje, o padrão adota-se como uma polegada a distância de 2,54 centímetros. Mas isso não havia assim um padrão. Eu adotava como referência a minha polegada. Então, com isso, surge uma diversidade de medidas, essas medidas nem sempre batem. A minha polegada diferente da sua. Se eu for tomar isso como referência para um objeto que eu estou fabricando, se eu medir com uma polegada e você medir com a sua, talvez esses objetos não se encaixem. E nessa evolução, e adotado pelo Sistema Internacional de Medida, surge o metro, que era uma unidade que seria adotado por todos como referência de medida. E a metragem, que seria o padrão, o valor de um metro, corresponde a 1 sobre 10 milhões do arco que corresponde ao meridiano de 90 graus terrestre que passa por Paris. Então, adotou-se como referência esse meridiano dividido em 10 milhões, e aí eu tenho um fragmento, e essa medida equivale ao metro que a gente utiliza hoje. Só que esse meridiano, como a Terra sofre deformação, fica difícil a gente comparar ao longo do tempo, porque o meu referencial pode ser deformado ao longo do tempo. Então eu preciso de uma referência que não seja deformável, que eu possa comparar isso ao longo de anos e ter a mesma referência. Atualmente, o que a gente adota como metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, ou seja, não vai ter interferência, no intervalo de 1 sobre
299.792.458 segundos. Então, é essa distância que a luz percorre em menos de quase 1 bilionésimo de segundos, é que é o que a gente adota como metro. Está relacionado basicamente a essa mesma medida, só que agora eu tenho um referencial que não vai ser deformado com o tempo. Então, o que a gente tem de referência de metro é isso. E esse metro ele faz parte do Sistema Internacional de Medidas. No meio científico, sempre quando a gente quer se referir a comprimento, a unidade padrão é o metro. Por mais que alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, utilizem outras unidades de medida para distância, como polegadas, jardas, a referência internacional é o metro. Então, a unidade de medida vai depender daquilo que a gente quer medir. Se eu quero medir comprimento, vou adotar o metro. Obviamente que quando a gente quer medir distâncias muito curtas, o metro não serve como referência. E aí o que a gente faz é fracionar esse metro. E aí a gente vai ter os submúltiplos do metro, como o decímetro, centímetro, milímetro. E se eu precisar, eu posso fragmentar. A gente tem escalas, por exemplo, nanômetro, que é 10 elevado a menos 9 a fração do metro. Então você tem medidas muito pequenas. E se eu quero medir algo que tem um valor muito alto em relação à metragem, por exemplo, a distância entre uma cidade e outra, eu posso utilizar múltiplos de metro. E aí eu tenho decâmetro, hectômetro, quilômetro. Quando eu quero medir distâncias, como daqui até a Lua ou daqui até o planeta mais próximo, a gente pode utilizar como o ano-luz, que é abordado, que é construído a partir dessa distância em metro. Quando eu quero medir massa, a gente tem como referência o quilograma, a grama, o tempo, a unidade padrão de medida é o segundo, e aí a gente tem os múltiplos de segundo, que são os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, etc. Quando a gente quer medir capacidade ou volume, a gente tem litros, unidade de medida e o símbolo L. Quando a gente quer medir corrente elétrica, a gente tem ampere. Quando a gente quer medir temperatura, o padrão Celsius ou Kelvin, tanto adotados no meio científico. E ainda alguns países utilizam outra medida, que é o Fahrenheit, como, por exemplo, os Estados Unidos. Mas lembrando que aí no meio científico e no meio internacional, os mais adotados é o Celsius e Kelvin. E aí você pode observar que algumas dessas unidades de medida eu representei com letras minúsculas e outras com letra maiúscula. Por padrão, a gente sempre utiliza unidades de medida com letras minúsculas. Metro, centímetro, quilômetro, sempre com letras minúsculas. Litro. Agora, em exceção, aquelas que utilizam o nome de pessoas. Por exemplo, Celsius, Kelvin, ampere, que refere-se a nome de pessoas. Aí eu adoto a unidade de medida com letras maiúsculas. Então, tudo aquilo que eu posso medir, a gente chama de grandezas, e para que essa medida possa ser comparada com outras, a gente precisa usar uma unidade de medida referencial. E essa unidade de medida é que vai servir de comparação. Então, eu vou dizer o quanto daquela medida eu tenho para esse objeto. Então, o litro aqui vai ser o mesmo utilizado na França, por exemplo, já que adota o sistema internacional de medidas que é aceito pela maioria dos países. Em exceção, alguns países, principalmente os de línguas inglesas, que utilizam o sistema imperial britânico, que difere do sistema internacional de medidas. Na BNCC, quando trata de geometria, a gente cita como um dos objetos de estudo e alguns campos de experiências do uso da matemática e a justificativa de se ensinar matemática é essa concepção de espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Então, esses objetos, essas experiências que a gente quer construir a partir do ensino de geometria lá no ensino básico. Então, entender uma forma geométrica ou um objeto, um sólido geométrico, como ocupando um espaço, e essas unidades de medida para representar tempo, representar quantidade, representar medições, é um dos objetos de estudo
da geometria. E os conhecimentos matemáticos como contagem, ordenações, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos, de comprimentos, avaliação de distância, ou seja, se a gente observar, a BNCC traz a geometria como um pilar para a construção do conhecimento matemático. O reconhecimento de formas geométricas, então entender que, por exemplo, quando eu tenho um quadrado, eu posso fragmentar ele em dois triângulos. Dois triângulos juntos, eu posso ter uma outra forma geométrica. Eu tenho um quadrilátero ou outra figura. Então, entender essa fragmentação e essa formação de formas a partir da união ou da interseção ou do fracionamento de formas é importante, é o que a gente quer construir. Conhecimento e reconhecimento de números cardinais e ordinais, mas no campo da geometria a gente pode destacar esse trecho como norteador para o conteúdo. E aí, quando a gente fala de medições, a gente precisa distanciar um pouquinho daquele conceito de números que formamos lá nas primeiras aulas, que números eu tenho representações que são, a gente viu, inteiras, decimais, fracionárias, e aí a gente forma um conjunto chamado racional. Eu tenho uma representação irracional de um número, por exemplo, raiz quadrada, o próprio π. Só que isso, quando a gente parte para mensurar, a gente não consegue medir, por exemplo, a raiz quadrada de 2 com o instrumento de medida, principalmente dependendo do instrumento de medida. A gente não consegue ter uma precisão. Então a gente traduz sempre para um número racional, ou fracionário, ou decimal. Então, o mundo da matemática é possível se construir o conceito de números que extrapola os números racionais. Só que quando eu vou para a geometria, eu não tenho um instrumento de medida preciso que vai garantir, olha, isso aqui mede raiz quadrada de 2 de distância. Então, a gente sempre tem uma aproximação. E essa aproximação vai depender do instrumento de medida que a gente está utilizando. Então, se eu pegar uma régua e tentar calcular a distância de mim até a câmera, eu vou ter uma precisão. Se eu pegar um paquímetro, eu vou ter uma precisão maior. Então, dependendo da precisão, é que eu vou escolher o instrumento de medida para garantir essa precisão. Mas a gente sempre vai estar fazendo uma aproximação, sempre trabalhando com o conceito de números racionais. Então, como instrumentos de medida, a gente pode citar fita métrica, a régua, trena, paquímetro. Então, observe, os 4 instrumentos de medida têm o mesmo objeto, o mesmo elemento que a gente quer medir, que é o comprimento. Só que a fita métrica, ela vai garantir uma precisão diferente da régua, que é diferente de uma trena, que é diferente de um paquímetro, que é essa figura aqui do lado. Um paquímetro é um instrumento de medida que permite calcular o comprimento de um objeto, seja a parte externa ou seja a parte interna, com uma precisão maior do que uma régua. Então, dependendo do que eu preciso medir, se for muito pequeno e eu quero ter uma precisão, eu vou escolher uma ferramenta mais precisa. Quando a gente quer medir ângulo, a gente tem, por exemplo, o transferidor. Quando a gente quer medir massa, balança. Quando eu quero medir a temperatura, eu tenho um termômetro. E esse instrumento de medida, o esfigmomanômetro, para que será que serve? Ele serve, por exemplo, para medir a pressão sanguínea. Então, é aquele instrumento utilizado pelos médicos para medir a pressão, qual a pressão que a pessoa está. O pluviômetro, que é um instrumento de medida para mensurar qual a quantidade de chuvas de uma determinada região, entre outros. Então, dependendo do que eu quero medir, eu vou ter um instrumento para isso. Dependendo de qual o objeto eu quero mensurar, se eu quero mensurar a distância, se eu quero mensurar a massa, se eu quero mensurar a capacidade, eu vou usar ferramentas de medidas diferentes. E essa mensuração vai permitir a gente a construção de uma percepção espacial. Com isso, a gente consegue desenvolver habilidades na exploração e na localização espacial do nosso aluno.
Então é importante trabalhar as formas geométricas, seja plano ou espacial, mas abordar conceitos do tipo as relações espaciais. O que está dentro, o que está fora, o que está em cima, o que está embaixo. Então, se eu tenho um plano, nesse plano eu tenho um ponto, esse ponto ele pertence a esse plano ou ele está acima do plano. Se eu tenho duas retas, elas são concorrentes ou não são concorrentes, elas são paralelas. É essa exploração que a gente pode fazer com os elementos de geometria. Trabalhar a questão das relações temporais, antes, durante, depois, quanto tempo se passou ou quanto tempo falta, a lateralidade, direita, esquerda. Tudo isso a gente consegue construir a partir das figuras geométricas, seja planas ou seja espaciais. E essas figuras geométricas a gente pode dividir em dois grupos, as espaciais e as planas. Então, planas eu vou trabalhar com duas dimensões. Então, onde a gente tem em geometria um ponto que não tem dimensão nenhuma, uma reta que é bidimensional, unidimensional, um plano que aí eu tenho duas relações de distância bidimensional, ou ainda um espaço que aí eu crio uma terceira dimensão. Então, quando a gente fala em figuras planas, eu estou explorando um objeto sobre um plano. Então, eu vou trabalhar duas dimensões. Então, dessas figuras planas, a gente pode ainda subdividir em figuras poligonais e figuras não poligonais. E a gente vai ver a diferença disso. Nas figuras espaciais, a gente pode dividir em poliedros e não poliedros. Então, basicamente, a gente dá ênfase nessas figuras planas poligonais e nas figuras espaciais, os poliedros. E com algumas exceções nas não poligonais, mas o objeto de estudo maior da geometria, principalmente a geometria básica, é essas figuras poligonais, que vai permitir a gente mensurar áreas e perímetros com uma facilidade maior do que as não poligonais. Então, das figuras geométricas planas, como a gente disse, a gente consegue dividir em poligonais e não poligonais. Mas qual que é a diferença das duas figuras planas? Se a gente observar, lá nas poligonais, são aquelas figuras fechadas formadas sempre por retas ou segmentos de reta. Então, todos os quatro lados desse retângulo são lados retos. No meu triângulo, os três são lados retos. A gente diz, então, que a gente tem uma figura poligonal, sempre formada por lados retos. Uma figura fechada. Certo? Já as não poligonais, eu tenho pelo menos um dos lados que não são retos. Por exemplo, uma circunferência, uma elipse, essas outras figuras, que aí eu não tenho uma classificação muito específica para elas, por essa diversidade que a gente pode ter de lados, e aí não ter como caracterizar bem a figura. Tá? E quanto às figuras poligonais, a gente ainda pode classificá-las de acordo com a quantidade de lados. Já que eu tenho uma figura formada por lados retos, eu posso ter uma quantidade de lados infinita. Então, as principais figuras são os triângulos, formados por três lados, quadrângulos ou quadriláteros, formado por quatro lados, o pentágono, que eu tenho 5 lados, e assim sucessivamente, 6 lados hexágono, 7 lados heptágonos. Então, sempre observar que a gente está referindo a uma figura poligonal de acordo com a sua quantidade de ângulos, que coincide, obviamente, com a quantidade de lados. Por isso que o nome dessas figuras estão associados à ideia de ágono, ângulo, e um radical grego que está relacionado à quantidade de lados, a quantidade de ângulos que eu tenho. Então, quando a gente fala que é um octógono, é porque ele tem 8 ângulos, 8 lados. Da mesma forma, 9 lados eneágonos, 10 lados década, 10 anos. Então, decágono, 10 ângulos, 10 lados. 11 lados, um decágono, e assim sucessivamente. Sendo que acima de 20 a gente não tem uma classificação específica, porque não é uma figura tão habitual de se ver. Certo? E aí, com base nisso, e com base nos conhecimentos que vocês têm, eu pergunto, dada essa figura no quadro,
como que você poderia classificar? Eu tenho um quadrado, um losango, um retângulo, ou um paralelogramo, ou um quadrilátero. Então eu tenho uma figura e, dependendo da percepção da tela, você pode observar que eles têm 4 lados iguais. Então, em qual dessas classificações você encaixaria essa figura? Para isso é importante explorar o conceito do objeto. Qual o conceito de quadrado? Vamos verificar como que a gente poderia encarar aquela figura. Então, quadrilátero ou quadriângulo é uma figura de 4 lados. Então, eu posso dizer que essa minha figura, ela tem 4 lados. Então, ela seria um quadrilátero ou quadrângulo. Então, está correto se você dizer que ela é um quadrilátero. Ainda, os quadriláteros, a gente tem uma divisão que é a sua classificação em relação aos paralelismos dos lados. Se eu tenho 2 pares de lados paralelos, a gente chama essa figura de paralelogramo. Então, se a gente voltar lá para a nossa figura, esse lado é paralelo a esse, ou seja, por mais que eu prolongue esse segmento de reta, a distância perpendicular daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. Então, esses lados são paralelos. E esse lado é paralelo a esse. Então, eu posso dizer que essa figura é um paralelogramo. Então, o meu quadrado, ele é um paralelogramo. Então, ele também poderia ser classificado como um paralelogramo. Aí, as demais situações, por exemplo, quando eu só tenho um par de lados paralelos. Nesse caso aqui, eu tenho esse lado é paralelo a esse, só que os outros dois não são paralelos. Porque se a gente imaginar uma projeção dessa figura, um momento os lados vão se encontrar. Então, eu tenho somente um par de lados paralelos. E aí, a esse objeto, essa forma geométrica, a gente chama de trapézio. Já os demais casos, quando a gente não tem lados paralelos, não tem um nome específico. Porque para eu calcular a área, eu não vou ter uma relação, uma fórmula explícita somente em relação aos lados. Certo? Agora, ainda tem 3 opções, retângulo, losango ou quadrado. Vamos observar. O paralelogramo, ele ainda subdivide em 2 classificações, que é em relação primeiro, aos ângulos. Quando os ângulos são retos, eu tenho um retângulo. O que é um ângulo reto? Um instrumento de medida para medir o ângulo é o transferidor. Um transferidor é um instrumento de medida que ele mede a abertura entre 2 ângulos. Então, se eu tenho 2 segmentos de reta formado por um ponto comum, é a essa abertura que a gente chama de ângulo. E esse ângulo é uma variação que vai de 0 até a volta completa, que é 360 graus. E quando eu divido um ângulo de 360 graus em 4 partes, a gente tem o que a gente chama de ângulo reto. Ou no esquadro. Então, esse ângulo reto vai ser uma característica do retângulo. Então, se eu tenho um objeto de 4 lados, onde os 2 lados, 2 pares de lados são paralelos com ângulos retos, a gente chama de retângulo. Então, se a gente ver a figura, eu tenho uma figura de 4 lados, com 2 pares de lados paralelos e os ângulos retos. Então, a essa figura, a gente classifica também como um retângulo. Então, a gente tem um retângulo. Além dessa classificação como retângulo, vamos observar a subdivisão de paralelogramo. Se observarmos a medida dos lados, se esses lados possuírem a mesma medida, a gente chama de losango. Ou ainda, talvez vocês conheçam por esse nome, rombo. Então, dado uma figura quadrilátero formada por 4 lados, 2 pares de lados paralelos, se eles tiverem a mesma medida, eu tenho um losango. Então, olha só, eu tenho aqui 4 lados, quadrilátero.
dois pares de lados paralelos, então um paralelogramo. E ainda a medida dos lados, a medida desse lado, desse lado, desse lado e desse lado, são iguais. Então, isso se encaixa num losango. Então, eu tenho um losango. Mas, vamos lá. Então, é possível a gente ter ângulos retos e ainda eles possuírem a mesma medida? Sim. Então, caso ele possua essas duas características, ter ângulos retos e ter as mesmas medidas, a gente tem um nome para essa figura, já que é uma figura especial, ela detém dessas características, de quadrado. Então, nesse caso, essa figura também é um quadrado. Por isso que é importante a gente conceituar o objeto, ter a definição correta para o objeto para a gente poder fazer uma classificação. Então, o mesmo objeto em matemática, ele pode ser classificado pelas suas características de forma diferente, pode ter nome diferente. Então, um quadrado, ele é um quadrilátero porque possui as características do quadrilátero. Ele é um retângulo porque possui as características do retângulo. Ele é um paralelogramo porque possui as características do retângulo. E, além disso, no final, também é um quadrado. Então, todo quadrado, ele é um losango. Agora, nem todo losango é um quadrado, porque para ser losango, ele não precisa ter ângulo reto. Então, por isso que a gente precisa definir esse objeto. E aí, em matemática, a gente sempre tem situações que a gente dá nome a um objeto. E esse ato de dar nome a partir de uma característica é o que a gente chama em matemática de definição. Então, toda vez que a gente dá nome a algum objeto matemático, a gente está definindo esse objeto a partir das suas características. Por exemplo, triângulo. O que é um triângulo? A definição de triângulo é o quê? É um polígono de 3 lados. Então, toda vez que eu tenho um polígono de 3 lados, eu posso chamar de triângulo. Então, definição em matemática é dar nome aos objetos a partir de alguma característica. Então, o que é uma equação do segundo grau? É uma equação formada por uma incógnita, e essa incógnita tem uma potência, um grau maior, 2. O maior grau dessa equação é 2. Então, toda vez que a gente tem essa situação, a gente dá o nome de equação do segundo grau. Quando a gente chama um conjunto de inteiro, a gente define quais as condições para a gente poder chamar aquele conjunto de inteiro. Definição, dar nome aos objetos. Para dar nome, a gente caracteriza esse objeto. Tendo essas características, a gente pode chamar aquele objeto por aquele nome que coube na definição. Agora, quando a gente faz uma afirmação em matemática, uma frase afirmativa, a gente está fazendo uma proposição. Por exemplo, se eu pegar 2 pontos, por esses 2 pontos passa uma única reta. Essa é uma afirmação. Então, em matemática, a gente tem nomes específicos para quando a gente faz uma afirmação. Por exemplo, essa proposição que eu fiz, essa afirmação, ela é considerada um postulado. Porque não precisa provar, todo mundo já consegue perceber que dado 2 pontos só vai ter uma reta. Não tem como traçar uma outra reta que não seja aquela primeira reta. Então, toda vez que a gente faz uma proposição em matemática, uma afirmação em matemática, e aquela afirmação não carece de prova, é aceito sem prova, a gente chama isso de postulado. Ou em álgebra, a gente costuma chamar de axioma. Então, postulados e axiomas são afirmações que não carecem prova. Só que a matemática ela é feita de diversas proposições, diversas afirmações. E quanto mais afirmações eu fizer, essas afirmações vão carecer de provas, porque nem todas são óbvias. E aí eu preciso provar aquela afirmação, eu preciso atestar que aquilo é verdade. E dado a importância dessa proposição, a gente ainda classifica elas como sendo uma simples proposição, quando essa afirmação ela não é tão relevante, a gente só vai utilizar para construir outro, já que a matemática é uma escada, a partir de um conjunto mínimo de postulados, aqueles que não carecem de provas, a gente vai construindo outras afirmações
e essas afirmações servem de base para a gente construir outras afirmações e assim sucessivamente. Então essas afirmações que a gente utiliza geralmente para construir uma afirmação maior de relevância, a gente chama de proposição. A proposição é verdadeira, a afirmação é verdadeira. Então, todas essas são proposições, só que em exceção os postulados e axiomas não carecem de demonstração e são aceitas como verdade. Já uma proposição, quando ela assume uma relevância para fazer uma demonstração de algo maior, a gente chama de lema. E com base nessa segunda afirmação, a gente chega numa afirmação ainda mais importante, que é o que a gente chama de teorema. Então, todo mundo conhece o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, quando eu falo Teorema de Pitágoras, eu estou falando, olha, afirmação de Pitágoras. Ele recebeu um nome específico, mas é a afirmação de que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, o teorema é uma proposição, é uma afirmação verdadeira de relevância. É algo que já foi provado, certo? E ainda, o corolário é uma decorrência desse teorema. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras, dado de um triângulo retângulo, essa distância, que a gente chama de hipotenusa, ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. E a gente pode transpor isso de um objeto plano para uma figura tridimensional. Só que aí eu vou ter, então, não só um triângulo num plano, eu tenho um triângulo no espaço. E a gente consegue demonstrar essa fórmula para calcular essa hipotenusa num espaço, que é uma variação do Teorema de Pitágoras. Então, quando a gente tem uma afirmação que decorre de uma afirmação maior, a gente chama de corolário, certo? Então, o que é definição? É dar nome a algo em matemática. Para dar nome, eu preciso atribuir as características ou as condições para ser chamado daquilo, certo? Quando a gente faz uma afirmação verdadeira, a gente chamou de proposição e eu posso valorar ela até um teorema quando essa afirmação for de relevância. E ainda, para explorar essas formas geométricas, eu sugiro uma ferramenta didática que é o Tangram, que é uma composição de 7 figuras variando de quadrado e triângulos, retângulos e ainda um paralelogramo que permite a construção de demais objetos. De diversas figuras a gente consegue construir a partir dessas 7. Com isso a gente consegue trabalhar a ideia de composição e decomposição de figura. Explorar essa ideia, olha, se eu pegar esse triângulo azul escuro e esse triângulo amarelo, eu consigo formar um quadrado. Essa construção geométrica a partir dessas figuras vai facilitar a compreensão, por exemplo, de como a gente demonstra algumas fórmulas de cálculo de área, que é sempre partir da ideia de ou composição ou de fragmentação, certo? Já as figuras geométricas espaciais, a gente salta do plano e vai para um espaço tridimensional, a gente pode classificar elas como corpos redondos, que vai ter pelo menos um dos lados redondos, um dos lados vai ser uma circunferência, e aí a gente tem uns exemplos na tela, e os corpos que são construídos a partir de polígonos, que são os poliedros, certo? Então vamos lá. Esse objeto que a gente chama de cilindro, ele vai ser classificado como corpo redondo porque as faces paralelas são formadas por por figuras redondas, por figuras não poligonais. E um exemplo é uma lata. Uma lata é um cilindro. Uma esfera é um corpo redondo. Um cone tem a sua base redonda. Então observe que pelo menos uma das faces não são poligonais. E um exemplo de cone é o próprio cone de sinalização. Já as figuras que a gente chama de poliedros, os lados, as que a gente chama de faces, são poligonais, ou seja,
figuras planas, as faces, formadas por lados retos. Então a gente tem o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide, o prisma. Agora, se a gente fosse tentar traçar a definição, dar nome, por que eu dei o nome de paralelepípedo? Porque as faces são paralelas. Então a face superior é paralela à face de baixo. A face de um lado é paralela à face do outro. Então todas as figuras que as faces são paralelas, a gente chama de paralelepípedo. E aí um exemplo é uma caixa de sapato, por exemplo. É um paralelepípedo. Faces paralelas. Então com isso, a gente poderia dizer que o cubo, que a gente chamou de cubo, também é um paralelepípedo. Só que o cubo, ele tem lados que são quadrados. Por isso que a gente vai chamar de, essa figura, ela recebe um nome diferente do paralelepípedo, porque é uma especificidade de um paralelepípedo. Pirâmide. Como que a gente poderia caracterizar esse objeto que a gente está chamando de pirâmide? A definição é, eu tenho uma base poligonal e os cantos dessas figuras vai ser interligado por arestas em um único ponto fora desse plano. Então isso que é uma pirâmide. Já um prisma, eu tenho duas faces que são paralelas. E essas faces paralelas, elas se interligam a esses pontos incomuns. Então eu salto do plano, a mesma figura que eu tenho aqui embaixo, eu só estou conectando os pontos fora do plano. Então, é essas características que eu preciso para ter um prisma. E a gente tem outros tipos de poliedros, explorando essa quantidade de lados, que aí a gente tem, por exemplo, o dodecádomo, que é uma figura onde ela tem 12 lados e esses lados são iguais. Os poliedros platônicos são todas as figuras geométricas que a gente consegue construir com lados iguais, com polígonos regulares. E com isso a gente explorou nessa aula os conceitos básicos de geometria, em especial as figuras geométricas, diferenciando elas de planas e espaciais e caracterizando o que a gente chama de figura plana, o que a gente chama de figura espacial, como que a gente subdivide essas nomenclaturas e adotando então uma conceituação a partir das suas características. Ficam as referências e até a próxima aula, onde veremos como mensurar o perímetro e a área dessas figuras. Até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.